Sementinha da Palavra Kids. Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre o livro de Efésios. Vamos começar com o capítulo 1. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, está escrevendo uma carta para os cristãos que vivem em Éfeso. Ele começa desejando que eles tenham graça e paz de Deus e de Jesus Cristo. Paulo está muito feliz e agradecido a Deus por todas as bênçãos espirituais que recebemos através de Jesus. Ele quer que saibamos que fomos escolhidos por Deus antes mesmo da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele. Deus nos adotou como seus filhos por meio de Jesus, e isso nos traz muita alegria e glória. Paulo nos lembra que fomos salvos pela graça de Deus, que nos deu sabedoria e entendimento. Ele nos conta sobre o grande poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou acima de todas as coisas. Jesus é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, e nós somos parte desse corpo. Paulo ora para que Deus nos dê um espírito de sabedoria e revelação para que possamos conhecê-lo melhor. Ele quer que entendamos a esperança a qual fomos chamados e a riqueza da glória da herança de Deus nos santos. Paulo também ora para que saibamos o quanto Deus é poderoso para conosco, os que cremos. Ele termina este capítulo louvando a Deus por sua glória e poder. Agora vamos para o capítulo 2, onde Paulo fala sobre a salvação pela graça. Paulo nos lembra de que antes de conhecermos Jesus, estávamos mortos em nossos pecados e seguíamos os desejos do mundo e do diabo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos amou tanto que nos deu vida juntamente com Cristo. Fomos salvos pela graça de Deus, não por algo que fizemos, mas como um presente de Deus. Ele nos criou em Cristo Jesus para fazermos boas obras, que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Paulo também fala sobre como Jesus é a nossa paz e quebrou a parede de separação entre judeus e gentios. Antes os gentios estavam longe de Deus, mas agora, através do sangue de Cristo, todos podem se aproximar de Deus. Jesus pregou paz aos que estavam longe e aos que estavam perto. E por meio dele, tanto judeus quanto gentios têm acesso ao Pai em um só Espírito. Paulo nos lembra de que agora somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular. Vamos ao capítulo 3, onde Paulo fala sobre um mistério revelado. Paulo está na prisão por causa de sua fé em Jesus. Mas ele está feliz porque pode contar às pessoas sobre o amor de Deus. Ele diz que Deus revelou um segredo, que todos, não importa quem sejam, podem ser salvos por Jesus. Paulo foi escolhido por Deus para revelar esse mistério que estava escondido por muitas gerações. Agora, através da igreja, a sabedoria de Deus em toda a sua variedade é revelada aos poderes e autoridades nos lugares celestiais. Paulo quer que saibamos que podemos nos aproximar de Deus com confiança e fé em Cristo. Ele ora para que Deus nos fortaleça interiormente pelo seu Espírito, para que Cristo habite em nossos corações pela fé. Paulo também ora para que possamos compreender o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Ele termina este capítulo louvando a Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Chegamos ao capítulo 4, onde Paulo fala sobre a unidade no corpo de Cristo. Paulo pede que vivamos de uma maneira que agrade a Deus, sendo humildes, pacientes e amando uns aos outros. Ele nos lembra de que somos todos parte do corpo de Cristo e devemos trabalhar juntos. Deus nos deu diferentes dons para edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus.
Paulo nos encoraja a deixar de lado a vida antiga e a nos renovarmos no espírito da nossa mente. Devemos nos vestir do novo homem, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Ele nos lembra de não entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual fomos selados para o dia da redenção. Devemos nos livrar de toda a amargura, ira, indignação, gritaria e calúnia, juntamente com toda a malícia. Em vez disso, devemos ser bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Agora vamos ao capítulo 5, onde Paulo fala sobre andar na luz. Paulo nos encoraja a ser como Deus, amando uns aos outros e vivendo de uma maneira que agrade a Ele. Ele diz que devemos viver na luz, fazendo coisas boas e evitando o mal. Devemos nos afastar da imoralidade, impureza e avareza e viver com decência, como convém aos santos. Paulo nos lembra de que ninguém nos engane com palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Em vez disso, devemos viver como filhos da luz, produzindo fruto de bondade, justiça e verdade. Ele também fala sobre como maridos e esposas devem se tratar com amor e respeito, assim como Jesus ama a igreja. Paulo quer que todos vivam em harmonia e amor, submetendo-se uns aos outros no temor de Cristo. Ele nos encoraja a sermos cheios do Espírito, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em nossos corações. Finalmente chegamos ao capítulo 6, onde Paulo fala sobre a armadura de Deus. Paulo diz que as crianças devem obedecer aos pais porque isso agrada a Deus. Ele também fala sobre como os pais devem criar seus filhos com amor e disciplina. Paulo nos lembra de que estamos em uma luta espiritual e devemos nos fortalecer no Senhor e no poder da sua força. Devemos nos vestir com toda a armadura de Deus para podermos resistir às ciladas do diabo. Essa armadura inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo nos encoraja a orar sempre com toda oração e súplica no Espírito e a estar alertas com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele pede que orem por ele para que lhe seja dada a palavra para falar ousadamente o mistério do Evangelho, do qual ele é embaixador em cadeias. Paulo envia saudações finais e nos lembra de que Deus nos ama e nos dá paz, fé e amor. Ele nos encoraja a continuar firmes na fé e a viver de uma maneira que agrade a Deus. Sementinha da Palavra Kids. Gostou? Inscreva-se em nosso canal.